Boa tarde novamente. Sou o José Geraldo Garcia, diretor da Omni Tecnologia, e quero agradecer a presença de todos. Hoje vamos discutir um tema essencial para quem utiliza o ERP SAP e busca garantir o compliance fiscal diante das transformações trazidas pela reforma tributária. Este webinar é uma parceria entre a Omni e a Avalara, e o nosso objetivo é mostrar como a integração nativa entre as soluções fiscais Avalara e o SAP garante a segurança, conformidade e tranquilidade fiscal para as empresas. Antes de iniciar, vou falar brevemente sobre a Omni para que todos conheçam um pouco do nosso trabalho. A Omni é uma consultoria especializada em tecnologia e transformação digital, com mais de 20 anos de atuação no mercado de TI. Atuamos no Brasil e no exterior, com unidades em São Paulo e Delaware, nos Estados Unidos. Somos parceiros da SAP e da Avalara no Brasil, apoiando as empresas na implementação dessas soluções por meio de uma equipe técnica experiente e com uma metodologia de trabalho ágil. Vou falar rapidamente sobre a nossa atuação junto ao ERP SAP e à Avalara. A Omni realiza implementações, migrações e melhorias do SAP ECC ao SAP Cloud ERP, além da implementação de módulos como o DRC NFE, rollouts e outros. Temos ainda uma larga experiência em localização na América Latina. Oferecemos também serviços de suporte e sustentação para ambientes SAP. Nosso time de AMS atua em operações diárias, com correções e melhorias contínuas, utilizando um modelo inovador de suporte por ticket, e não por horas gastas no atendimento ao chamado. Este modelo é mais justo e financeiramente previsível para o cliente. Estamos também atuando fortemente como advisors na adequação do ERP SAP para a transição tributária. E somos parceiros oficial da Avalara para a comercialização e a implementação de suas soluções fiscais no Brasil. Falando um pouco sobre a nossa atuação como advisors para a reforma tributária. Temos uma equipe especializada para atuar junto às empresas neste momento de transição. Realizamos o diagnóstico da estrutura de TI do cliente e a análise do negócio, identificando gaps, e a partir daí elaboramos e executamos um plano de adequação à reforma tributária, o que pode incluir desde a implementação de soluções fiscais da Avalara até adequações do próprio ERP SAP. Para facilitar o contato entre vocês, a equipe de advisors, quero destacar o apoio da nossa consultora Cristiane Pocai. A Cris estará à disposição e vai ser a ponte entre vocês, a Omni e a Avalara, seja para agendar reuniões, tirar dúvidas ou apoiar em novas oportunidades. Tá bom? Para falar com ela via WhatsApp, basta escanear este QR Code que está aparecendo na tela. Tá bom? Bem, vamos dar início ao conteúdo do nosso webinar. Este conteúdo técnico vai ter a participação de dois grandes colegas, o Manuel Mester, nosso arquiteto de soluções, e o Luiz Albertin, Sales Engineer Head, da Avalara. Lembrando que vocês podem deixar suas perguntas pelo chat, na aba de perguntas e respostas, e no final, vamos responder a todas elas. Nós vamos iniciar essa parte técnica do webinar com o Manuel Mester, depois o Luiz Albertin também participará conosco e de maneira muito pertinente vai falar um pouco sobre as soluções Avalara, mas neste momento convido Manuel Messner, nosso arquiteto de soluções da Omni, que vai apresentar o panorama atual da oferta SAP e o papel do SAP BTP neste ecossistema. Manuel, com você. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu vou apresentar a vocês agora a nova proposta da SAP para a jornada SAP Business Suite. O SAP Business Suite reúne todo o portfólio na nuvem da SAP, com aplicativos, dados, IA e a plataforma BTP. O SAP Cloud ERP Suite está com duas formas de implementação. O SAP Cloud ERP, que é o S4 HANA Cloud
Public Edition e o SAP Cloud ERP Private, que é o S4 Cloud Private Edition. Para isso, foram criadas duas jornadas, né? A jornada Grow, que atende aos novos clientes que vão migrar para o SAP Business Suite, e a jornada Rise, que atende a base instalada para a migração para o SAP Business Suite. Nós temos ainda muitos clientes que usam o ECC e o S4 antigo, né? O S4 HANA antigo, né? Para essa nova plataforma SAP Business Suite, nós temos duas jornadas, como eu falei lá atrás. A jornada Rise e a jornada Grow. A base instalada, que são as pessoas que estão com o SCC e com o S4 hoje, vão migrar para o SAP Business Suite utilizando a jornada Rise, tá? Que é a jornada utilizada para migrar os dados de uma plataforma já existente para dentro do SAP Business Suite. E a plataforma Grow, que é utilizada para novos clientes ERP, que vão iniciar a sua jornada também no SAP Business Suite. Tá? Essa plataforma teve algumas alterações, né? O BTP, que é uma nova ferramenta, já tem uma nova metodologia bem mais moderna. O Joule, que é hoje a ferramenta IA, que é um copiloto que realmente conhece o SAP, conhece os processos, conhece o negócio SAP, ajuda vocês nessa jornada, nesse trabalho, e garante para vocês a confidencialidade dos dados. Não é uma IA que vai aprender com as informações do seu SAP e vai esterilizar essas informações. Não. O Joule mantém essa sua confidencialidade nas suas informações, tá? Todos os novos produtos da SAP serão criados embaixo dessa plataforma, tá? Bom, conforme a gente tinha dito, os novos clientes vão usar a jornada Grow para entrar no SAP, né? De que forma isso é feito? Existe lá a primeira parte, onde você faz um Data Discovery, um Digital Discovery Access, onde você pega os processos que você tem, vê o quanto você é aderente a essa plataforma, a plataforma Grow, né? Uma vez que essa aderência atende às necessidades do cliente, você começa no processo de, vamos dizer assim, implementação do SAP, utilizando o Activate. O Activate tem algumas etapas, né? A parte de Discovery, onde você vai se familiarizar com os benefícios da solução SAP, você vai avaliar preliminarmente o projeto, você vai identificar lacunas e vai ver os requisitos. O Prepare, onde você vai definir a governança, vai verificar as metas do projeto, vai estabelecer o plano de projeto e vai capacitar a equipe a iniciar o projeto. O Explorer, onde você vai adequar a solução aos requisitos de negócio, você vai verificar novamente, vai dar uma olhada nas lacunas, capturar e padronizar os requisitos, vai verificar o seu backlog e vai realizar os testes para que você veja a aderência. Aí você vai olhar, vai conseguir ver a aderência realmente do processo. Você vai ver o processo operando antes mesmo de ele estar implementado na sua empresa. Depois vem o Realize, que aí é realmente a execução do projeto, onde você vai fazer a configuração, vai fazer toda a implementação do SAP Business Suite, e depois o Go Live, execução, suporte remoto, esses negócios todos pós-operação, né? Todas as atividades pós-implementação. Bom, uma grande vantagem desse SAP Cloud ERP é que você está sempre com o seu SAP atualizado, porque ele tem datas programadas para que a SAP atualize o seu ambiente, tá? Então, você vai sempre mantendo esse seu ERP atualizado, né? Você mantém a conformidade, segurança
e você tem 99,9% de tempo de atividade. Por que isso? Porque esse processo da SAP, ao contrário dos outros ERPs, é um processo muito rápido, o processo de atualização, de atualização do seu ambiente. Então, isso capacita vocês a terem 99,9% de atividade, tá? Então, o tempo down para a SAP atualizar o ambiente de vocês é muito pequeno, tá? É quase imperceptível, né? Uma programação pequena você consegue fazer isso. E a jornada Rise, que é onde você vai pegar a sua base instalada, os clientes que tem na base instalada, conforme eu falei lá, os clientes ERP e os clientes S4 antigo. Através do DDA também você vai ver a aderência. Então, quanto mais você quiser, for mais aderente às características dos processos padrões da SAP, mais você vai caminhar dentro dessa jornada. Você tem duas jornadas aqui, a Greenfield e a Brownfield. Quanto mais você tiver alinhado com os processos standard, mais você vai estar próximo dessa jornada aqui. Ou seja, mais próximo você vai estar dos processos standards, de uma update mais simples, update não, aqui é uma migração, né? Mas uma migração mais simples, vai estar mais tranquilo, né? E você pode também ir pelo Brownfield aqui, que aí sim você vai ter que fazer todo o processo de migração, pegar seus processos todos, migrar para dentro do SAP, aí com a configuração que vocês quiserem. O ideal é que vocês se aproximem do standard, né, das boas práticas da SAP. Quanto mais vocês se aproximarem, mais próximos vocês vão estar desse alvo aqui, né, que seria um update rápido, você está sempre em conformidade, poder sempre atualizar seu sistema sem ter que realizar grandes projetos. E o quanto mais distante você tiver dessa realidade aqui do processos standards, você vai ser um processo de atualização mais longo, né? Mais dificultoso de ser realizado. Gente, basicamente, a minha parte é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, tá? No final da apresentação, nós vamos estar disponíveis para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Com esse panorama SAP em mente, eu passo a palavra agora ao Luiz Fernando Albertin, Sales Engineer Head da Avalara do Brasil. Ele vai mostrar como as soluções fiscais da Avalara se integram com esse ecossistema SAP, garantindo compliance e agilidade fiscal, mesmo em meio a transformações da reforma tributária. Albertin, agora é com você. Boa tarde, José Geraldo. Boa tarde, Manuel, todo o time da Almini. Primeiro, agradecer vocês pelo convite e a parceria que nós temos, né, de longa data. Boa tarde a todos que tiraram um tempinho aí para nos acompanhar. Acho que um tema bastante atual e que está afunilando o prazo, né, do atendimento aí e início da jornada da reforma tributária. Acho que estão todos ansiosos aí para janeiro de 2026, onde nós teremos aí grandes mudanças. E hoje nós preparamos um pouquinho aqui, né? O Manuel trouxe já um panorama do como a SAP vem se modernizando e alterando as suas versões de ERP para se adaptar ao mercado e atender os seus clientes, né? E aí clientes dos mais diversos segmentos, tamanhos e potenciais. E hoje eu trouxe, né, aqui junto com a Omini, a proposta que a Avalara tem, não só no Brasil, mas no mundo, né, de deixar menos oneroso o compliance fiscal dentro ali das empresas, né, e junto com o ERP SAP, independente da versão que vocês estejam hoje, tá? Então, pessoal, aproveitem aí, como o José Geraldo trouxe, fiquem à vontade para colocar as perguntas e dúvidas ali depois no chat, que nós vamos responder no final. A gente trouxe aqui já de cara uma pergunta, né? Que é o que a gente espera responder aqui hoje para vocês, que é como que é a jornada, que é essa jornada que o Manuel apresentou da SAP,
junto com as soluções da Avalara, de fato garante, né, o compliance fiscal da sua empresa, né, principalmente olhando esse horizonte, né, tributário brasileiro, que é a reforma tributária, né, que é iniciar ou já se iniciou agora em 25 e ela vai até 2033, né, que é esse período de transição longo, né? E o que eu trago de mensagem para todos aqui, em nome da Valara, é que a Valara está comprometida, sim, em deixar essa conformidade tributária menos onerosa, né? E a gente costuma trabalhar muito em cima, de processos que hoje são manuais e repetitivos dentro da empresa. E a gente fala, pessoal, estamos no mundo digital, né? Tem que existir, existe uma maneira melhor desse processo ser feito, né? Então, acho que é um pouco disso que nós preparamos hoje aqui para vocês. E aí eu gostaria até que vocês todos, né, trouxessem para o dia a dia de vocês aí um pouco do que a gente vai apresentar, né? E visse como cada uma das soluções aqui, ou cada um dos processos que a gente vai passar junto aqui, se encaixa aí dentro da empresa de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Uma coisa é clara, né, pessoal, para todos. À medida que as empresas elas têm um crescimento ali, elas vão entrando naquela linha de crescimento, é claro que o risco, né, a conformidade fiscal, o risco de multas, de notificações e de conter erros ali dentro do compliance fiscal, ele aumenta, tá? E por que isso? Porque a empresa passa a estar em novas geografias, e isso pode ser novos países, novos estados, novas cidades. Ela passa a ter novos canais de vendas que antes ela não tinha, né? Ela passa a atender atacado, varejo, comércio eletrônico, importação, exportação. Então, ela abre o leque ali do que nós chamamos de operações fiscais. Com aquisições, né, ela passa a ter ali mais tecnologias, às vezes mais de um tipo de ERP, sistemas legado para faturamento, CRM, e etc. Então, essa arquitetura também ela passa a ser muito importante a ser considerada, né, num projeto futuro e extenso como é o da reforma tributária. E a questão do uso do imposto, né, de forma correta, que ele hoje ele acaba que sendo ali um diferencial de oportunidades em algumas empresas que usam isso muito bem, mas também passa a ser algo negativo em empresas que não estão olhando para isso com uma lupa, né? Porque quando o seu concorrente faz o uso do tributo da melhor forma e ele não é exposto ao risco, ele garante a margem líquida, né? A margem que ele espera ter de retorno quando ele está comercializando ali um produto, né? Então, o tributo que ele, entre aspas, calculou e provisionou é de fato o que vai estar depois na sua nota fiscal de venda ou nas suas compras que ele está fazendo ali no dia a dia, tá? E aí a mudança do fisco, ela é frequente, né, pessoal? Isso já acontecia no Brasil, praticamente praticamente não, diariamente a gente tinha já as publicações em diário oficial, tá? E agora com reforma tributária, por um longo período a gente vai conviver com os tributos atuais, mas também com a entrada ali dos novos tributos, que é o IBS e o CBS. A gente tem uma frase aqui que nós tratamos isso com muita seriedade, né, que é assim, ó, o ter o imposto não pago ou não recolhido, ele não é causador só de multa e juros na empresa, né? Essas empresas elas passam a virar alvos de fiscalizações futuras. O próprio fisco ele passa a colocar novos gatilhos ali de fiscalizações dentro dessas empresas, que a gente costuma dizer que aquela empresa ela perde a paz, né? Uma vez ela começa a ir por um caminho em que o fisco interpretou como uma sonegação, e às vezes nem é, né, pessoal? A gente sabe que erros ali podem acontecer no processo, mas o fisco interpreta isso às vezes como uma sonegação, e aí ele tem outros gatilhos para estar olhando ali com lupa
e às vezes empresas que a gente sabe que mensalmente tem que prestar contas ali para o fisco, aumentando o quê? Aumentando a quantidade de horas gastas, né, para atender o compliance fiscal. Então, isso é o que a gente, enquanto provedor, né, de solução de compliance fiscal, quer evitar nas empresas. Evitar que vocês virem o novo alvo ali do fisco. Eu vou passar rapidamente, pessoal, explicar para vocês, né, quem é a Valara, para quem não conhece, né, por que que a Valara foi criada no mundo, né, e por que que nós estamos hoje no Brasil há 9 anos, e dar um panorama para vocês terem aí dimensão do tamanho e de quantos clientes nós temos, etc, tá? Então, a Valara é uma empresa jovem, né, ela foi fundada em 2004, ela tem pouco mais de 20 anos, porém, ela vem tendo crescimentos aí exponenciais, né, ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Então, hoje já são mais de 43 mil clientes espalhados em 75 países. A gente costuma dizer que confia na Valara, né, para atendimento do compliance fiscal ali, sempre espetado ali, integrado ao ERP ou à plataforma de comércio eletrônico, tá? Então, com soluções que a gente vai ver logo à frente ali, desde o cálculo do tributo, toda a gestão de documentos fiscais eletrônicos, até ali a apuração dos impostos, atendimento das obrigações acessórias para o fisco local, tudo isso mantido e atualizado por nós. No Brasil, são 2 escritórios, um em São Paulo, um em Goiânia. Nossa matriz fica em Durham, mais 3 escritórios importantes ali na América, né? A Valara nasceu em Seattle e depois agora migrou a matriz para Durham. Na Europa, reparem que nós já estamos ali com 6 escritórios, muito em função da e-invoice, né? Que é alguns países adotando agora a emissão de documentos fiscais eletrônicos. Então, a gente está tendo um crescimento exponencial, né? Atendendo esses novos layouts, né? De fatura eletrônica nesses países da Europa. E na Índia, 2 escritórios, né? Um deles é estratégico para nós da Valara, que é onde nós temos ali uma quantidade grande de engenheiros de solução, né? Que é o Vale do Silício ali da Índia também, como tem nos Estados Unidos, ali na Índia também tem um polo muito importante no que diz respeito a engenheiros de software, né? Para o mundo. Tá? São mais de 5.300 colaboradores, né, que vivem ali, eu digo, e estão ali dedicados à conformidade fiscal, né? Então, falo que para ter o perfil para atuar na Valara, tem que gostar muito de como eu ajudo as empresas ali a resolver essa dor, que a gente sabe que não é fácil, só quem vivencia e vivenciou sabe o quão é complexo, né? O dia a dia das empresas no sentido do compliance fiscal. Tá? Então, a gente passa aqui agora para mostrar um pouquinho para vocês do nosso panorama de clientes, né? No mundo, como eu trouxe para vocês, são mais de 43 mil clientes, e aí diversos logos importantes que aparecem aí para vocês, né? Dentro de segmentos também diversos. Então, nós não estamos focados em um segmento, em um tamanho de empresa. A gente atende empresas de todos os portes, né? Desde uma pequena, média, emergente, até grandes e big deals que nós chamamos. No Brasil já são mais de 10 mil CNPJs, né, que confiam ali na Valara para cuidar do compliance fiscal. Também, né, logos aqui importantes para nós. Elera, por exemplo, de energia, Eurofarma, né, uma indústria farmacêutica importante. Se a gente for olhar agro e food, também um crescimento ali exponencial dentro deste segmento. Engenharia e serviços, né, as construtoras também, boa parte das construtoras do Brasil são clientes da Valara. Então, a gente tem esse crescimento, né, muito em função do alinhamento que nós temos com o que o cliente tem de necessidade, o que o fisco daquela localidade planeja e está atualizando, né, e a gente sabe que aquilo vai gerar uma dor nesses clientes, e o que o RP vem se atualizando, e a gente sabe que ele não vai considerar como escopo
né? Foi um pouco da explicação ali do Manuel, né? O RP está muito ali olhando para gestão do negócio e deixando para experts como a Valara resolver essa problemática do compliance fiscal. Tá? Aqui tem um estudo bastante interessante, tem o link aqui depois na parte de baixo, a gente pode também passar para vocês, que a Valara encomendou, né, com essa consultoria que é renomada, e que mostrou que nos nossos clientes, né, eles estão tendo um ROI, né, que é o retorno ali sobre o investimento, 153% na média, e um período de retorno bastante baixo, né, 6 meses apenas do seu investimento, quando ele adota aí a suíte de soluções Avalara, né? Uma vez que nós estamos 100% em cloud, todas as atualizações da solução é feita pela Avalara e todas as atualizações também dos conectores e das integrações também. Então, isso traz para a empresa, né, benefícios ali e que são mensuráveis, mas que ela tinha custos altos para manter isso no dia a dia, né? Então, ela reduz custos, reduz tempo, reduz carga de trabalho, reduz risco de compliance, de notificações, de autuações, quando ela adota, né, uma solução que ela tem a garantia que toda e qualquer atualização futura já está contemplada dentro da solução, né? Então, é um pouco disso que a gente entrega para os nossos clientes. Aqui eu passo para vocês de uma forma bastante resumida, mas de uma forma que todos têm que entender um pouquinho de como nós estamos hoje, né, disposto ali, conectado, integrado ao RP. A camada em laranja no centro são as soluções Avalara, que hoje a gente comercializa com os nossos clientes. Cada caixinha dessa é um módulo que pode ser comercializado standalone, né? De forma separada. E todo o processo que está em azul é o RP. Então, aqui é o SAP, por exemplo, né? A gente toma como exemplo aqui nesse webinar de hoje. Então, os cadastros de cliente, de fornecedor, produto, serviço, pedido de compra, pedido de venda, emissão de documentos, tudo isso continua, pessoal, acontecendo no RP. A Valara está numa camada ali do centro, integrada aos módulos ali do RP, visando o quê? Resolver dores que os clientes têm ali no dia a dia, processos manuais, atualização que às vezes ele deveria fazer manualmente, a gente consegue entregar isso de forma automática, né? Então, se a gente vem agora para o próximo slide, a gente consegue pegar aquelas 5 caixinhas e trazer para 3 pilares, né, de atuação. O primeiro é o cálculo e a determinação do tributo. Tá? Então, aqui nós estamos falando de motor de cálculo, que é calcular e determinar os tributos em uma operação de compra, em uma operação de venda, né? Naquele momento que vai criar um pedido de compra no RP, criar uma ordem de venda no RP, ao invés de chamar o motor de cálculo do RP, chama o motor de cálculo externo da Valara, que é o Avastax Brasil, que já tem todas as regras fiscais e conteúdo tributário atualizado, e nós calculamos, determinamos o tributo e devolvemos para o RP em toda a parte standard. Só para vocês terem uma ideia, né, o SAP Cloud ERP, que é essa versão cloud pública multitenant da SAP, ele já nem, entre aspas, tem ali um motor de cálculo localizado no Brasil, né, de forma completa, e a própria SAP aconselha os clientes, né, a contratarem ali um parceiro que possa complementar a oferta, né? Então, isso que traz de segurança, pessoal? Todas aquelas atualizações diárias de alíquota, redução de base de cálculo, isenção, tudo isso é mantido e atualizado pelo time da Valara. Os novos tributos, IBS, CBS, IS, que a reforma tributária já vem solicitando aí agora, né, período de teste e a partir de janeiro já nos documentos eletrônicos, nós já entregamos tudo isso e mapeamos isso para o Brasil todo. Inclusive, né, alguns segmentos que vão ter
redução de alíquota de IBS e CBS. Não é mais redução de base de cálculo, e sim redução de alíquota. E ali embaixo a gente coloca integração simplificada. Por que integração simplificada? Porque isso quem entrega para os clientes é a própria Valara. Então, eu entrego o motor de cálculo dentro da nuvem, da cloud, mais a integração. Então, o cliente não tem a preocupação de nenhum tipo de desenvolvimento, tá? Eu entrego o pacote completo. Na caixinha do meio aí, a gente está falando de gestão de documentos fiscais eletrônicos. Então, é tanto a parte de emissão dos documentos fiscais e também a parte de captura dos documentos eletrônicos emitidos contra os CNPJs e a escrituração no RP. Muitos devem estar se perguntando agora, Albertinho, mas a SAP não tem emissão de documentos fiscais? Não tem captura de documentos fiscais ali no GRC, né, no inbound, no outbound, no DRC, né, independente ali do módulo que a gente esteja falando? Sim, pessoal, a SAP tem. Para algumas versões da própria SAP, o cliente às vezes opta em utilizar da SAP e aí não tem problema nenhum. Por quê? Lembra que eu falei aqui no slide anterior? Os nossos clientes podem contratar soluções que faz sentido dentro da arquitetura dele e da oferta. Então, nós somos parceiros da SAP não para concorrer com a SAP, e sim complementar a oferta da SAP naquele cliente. Então, se a gente tem um cliente aqui da Omni, né, junto com o Manuel lá, né, Manuel? E o cliente tem a necessidade só do motor de cálculo, a gente vai comercializar só o Avatax Brasil. Ele mantém todo o resto funcionando no seu RP ali e com as soluções que ele já possui. Se a dor dele é embalde, é o Tex Docs Monitor 2.0 e mais o embalde da Omni, que é Amigo e Amiro automática. E assim por diante, né? Se a dor dele é apurar os impostos e gerar as obrigações acessórias, nós estamos falando do Tax Compliance. Então, isso mostra para vocês que a gente atende o processo end-to-end, né? Que a gente chama, desde o cálculo e a determinação do tributo, a emissão da nota, o recebimento da nota, escriturei tudo isso no RP, contabilizei, partida do financeiro, consolido no Tax Compliance, apuro os impostos, entrego as obrigações acessórias, né? Então, isso é o que a gente chama de atendimento desse ciclo, né, de compliance fiscal, que ele é diário, né? Ele costuma dizer que ele é infinito, né? A todo momento as empresas estão fazendo isso, algumas 24 horas por dia, né? Então, ter soluções que ajudam as empresas a automatizar todo esse processo é onde a Valara entra para complementar a oferta SAP. A Valara já é parceira da SAP há muitos e muitos anos, tá? Não só no Brasil, mas também em outros países. As nossas soluções, elas trazem aí integrações para as mais diversas versões, né, do RP SAP. Então, eu estou trazendo aqui para vocês que é desde o ECC, né? Ali, ECC, a partir do EHP7, nós já temos integrações. O SAP Cloud ERP Private, o SAP Cloud ERP, que são as outras duas versões mais recentes, né? Os benefícios ali do lado esquerdo, que toda essa atualização ela é feita por nós, a gente acompanha a legislação e acompanha o fisco, então nós estamos sempre atualizando o conector nas duas pontas e entregamos isso para os nossos clientes, os pacotes, reduz ali, né, as tarefas, né, do time de TI também no processo de update disso, né, no dia a dia, reduz custo, tá? Você não tem parada do ERP, né, porque são pacotes totalmente ali separados que a Valara entrega, então você não precisa parar o ERP para fazer uma atualização dessa, tá? E o mais importante, né, pessoal, vai contratar uma solução complementar ao SAP, verifica se a solução ela é certificada e homologada, né? Então tem que ter esse carimbo aqui, né? A nossa certificação ela acabou de ser renovada lá pela equipe do SAP Labs de São Leopoldo,
Todo ano a gente recertifica, tá? Então, reparem que agora ela só vai expirar em outubro, dia 6 de outubro de 2026, tá? Então, nós acabamos de fazer a recertificação do nosso conector, da nossa integração. Aqui eu quis trazer para vocês um panorama dos clientes aí mais recentes, né? Que já adotaram essa versão, e ela é bem mais nova da SAP, que é o SAP RP Cloud, né? Que está ali na nuvem pública da SAP, todas as atualizações feitas para SAP, são processos Clean Core, né? São implementações muito mais rápidas, muitos processos que já vêm praticamente nas caixinhas, né, Manuel? Pré-configurados, então agiliza muito o projeto, e já confiaram na Valara para estar junto, né, resolvendo todo esse compliance fiscal. Então, todas aquelas soluções da Valara que eu apresentei para vocês, todas elas já estão preparadas também para essa versão SAP RP Cloud e já estão rodando nesses clientes que eu projetei aí em tela para vocês. E não dá para a gente, o foco do webinar não é esse, mas não dá para a gente não falar uns minutinhos de reforma tributária, né, pessoal? Não dá para a gente não passar por reforma tributária. Porque senão fica parecendo assim, ah, legal, Albertinho, você apresentou tudo isso, mas é para hoje, né? E se eu quiser olhar para daqui os próximos anos, né, até 2033, qual que é a programação da Valara, né? O que a Valara tem de planejamento, tá? Então, essa fotografia, pessoal, claro que por trás dessa fotografia tem muitas horas aqui de todos os times da Valara Brasil, né, trabalhados, né, que são as nossas especificações, os nossos planos aqui, mas eu gosto de, em uma fotografia, mostrar para vocês o quanto aquela primeira fotografia lá atrás que eu mostrei das soluções, ela vai ter que se alterando, né, ao longo dos anos, né? Então, os clientes não vão ter que contratar novas soluções, as soluções são as mesmas, mas elas vão recebendo novos módulos, recebendo atualizações, para que no final do dia, quem for cliente Avalara tem sim a garantia que vai estar atendido dentro de cada ano ali do período de transição da reforma tributária, né? Então a gente costuma dizer que cliente que tem o Avatax Brasil, que aí na figura é o CAL, né, ali de calque, né, de cálculo, aquela primeira bolinha, ele tem a garantia que o IBS, o CBS já vai estar sendo calculado, as alíquotas e regras que são aplicadas no IBS já vão ser entregues pela Valara, a emissão dos documentos fiscais já com as novas tags, né? Eu não sei se todos sabem, né? Mas trazer uma curiosidade legal aqui para vocês, não sei se todos tinham essa informação, mas foram mais de 100 tags novas que entraram aí nos últimos esquemas de XML, né? Olhando para todo o panorama de documentos fiscais eletrônicos. Então, pessoal, não é o IBS e o CBS, né? Ah, é 2 novos campinhos ali de tributos. Não. São regras, são eventos novos, são esquemas novos que o fisco está lançando, que a empresa que não está olhando com profundidade para tudo isso, a gente costuma dizer que vai ter bastante dificuldade para passar aí já os próximos meses, né? E os próximos anos, né, pessoal? Porque ali em 2027, nós estamos falando que já não tem mais o PIS e COFINS, né? Ele já é substituído, né? Já tem a extinção do PIS e COFINS já pelo novo tributo que o fisco está trazendo, né, pessoal? Então, olha isso. Em 2027 nós estamos aí já, né? Estamos falando aí, 2026 é um período de teste e depois nós já temos 2027 que a gente não tem 2 tributos importantes, tá? Então, eu tenho ali a parte de cálculo, a parte de emissão, a parte de captura, né? Aí eu tenho que calcular esses tributos antes de dar entrada nesses documentos. E por quê, pessoal? Ou antes de emitir? Por que a gente coloca calcular antes de emitir, calcular antes de dar entrada? Lembra que o fisco fala ali na LC 214, né, que é a lei complementar da reforma tributária, que o documento fiscal eletrônico ele passa a ser a confissão da dívida daquele tributo, certo? Então, é o que está no documento, né, lançado, é o que, de fato,
o fisco vai utilizar de base de dados para crédito e débito de IBS e CBS. Então, quando eu aceito um documento e coloco aquele evento para o fisco, eu aceitei aquele valor de IBS e CBS que o fornecedor emitiu para mim, e o contrário também é verdadeiro. Quando vocês emitem um documento com aquele valor de IBS e CBS, você também está dizendo que aquilo é um débito para você de IBS e CBS. Então, sai um pouquinho daquela visão de não, Albertinho, tudo acontece depois que eu fechar o mês, aí eu ajusto os erros. Não tem mais isso, pessoal. Em algum momento aqui, que é onde a gente chega aqui na parte de RET, né, que é o Returns, que é onde eu consolido todas as informações, e antes era mensal, agora é diariamente, eu vou ter um conta corrente ali para mim olhar débito e crédito, né? E eu já vou fazer um encontro de contas. E é o que o fisco vai estar fazendo diariamente quando ele receber todos os documentos eletrônicos emitidos e recebidos, né? E é aquela apuração assistida, tá? Então, cuidado, pessoal. Não muda só sistema, não muda só a gestão tributária, mas muda muito do processo também fiscal, contábil e o impacto disso também no caixa das empresas, né? Aquele controle de créditos que eu só vou poder me creditar do tributo se o fornecedor lá, o cliente já ter pago, né, aquela fatura. Então, assim, tem que olhar para empresas que estão olhando para essa jornada da reforma tributária como um todo, né? Então, nossas soluções passam a estar conectadas com os bancos, passam a estar conectada, voltando informação para o RP, que é o que a gente chama agora da contabilização. Então, muito provavelmente, nós vamos ter contabilizações diárias voltando da nossa solução para o RP, até a geração de uma possível obrigação fiscal que ainda o fisco nem lançou, né? Não sabemos aí o que vem pela frente, com exceção ali de uma ou outra obrigação que adere, né? Que vai ali englobar IBS e CBS para alguns segmentos específicos, tá? Ainda a gente não tem, né? Muita pista de obrigações acessórias que vão surgir, tá? E alguns tipos de documentos novos para alguns segmentos também que devem surgir, né? A gente já sabe do de saneamento, água e saneamento, que é o NF-LAG, tá? Que também já está surgindo aí, já no primeiro trimestre agora de 2026, a gente já deve começar a trabalhar nele, tá? Tem o DCR também, né? Então, tem muita coisa para acontecer. O recado é, toda empresa está olhando para isso, mas tentem olhar de uma forma ampla e para o todo, né? Tentem montar a arquitetura da solução do RP combinada com a solução de compliance que vocês escolherem, mas pensando no atendimento completo, tá, pessoal? Então, era isso que eu preparei, tá, Manuel, pessoal da Almini, ainda trouxe aqui para vocês também um pedacinho aqui da nossa solução, né, o nosso motor de cálculo, mostrando aqui o cálculo e a determinação já do IBS, do CBS, tudo isso atualizado, tá? E agora a gente fica aí à disposição, né, Geraldo, para perguntas, dúvidas, né? Espero ter sido aí esclarecedor para todos. Mais uma vez, em nome da Valar, eu vou agradecer, tá, o convite, Zé Geraldo, Manuel, todo o time da Almini, e agradecer a todos vocês que passaram aí esse tempinho aí com a gente, e ainda temos aí um tempinho para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Albertinho, muito obrigado pela apresentação e por detalhar com tanta riqueza essa integração nativa entre a plataforma SAP e as soluções fiscais da Valara. Bom, estamos abertos para as perguntas de vocês. Podem fazer pelo chat ou pela caixinha de perguntas e respostas. E não fiquem tímidos. Compartilhem suas dúvidas sobre o SAP, a Valara, e a integração entre essas duas soluções e a reforma tributária. Albertinho, eu queria te fazer uma pergunta sobre o motor de cálculo Valara. Ele requer alguma aplicação de um pacote mínimo de OSS Notes no SAP? Toda
solução Avalara combinada com o seu conector, José Geraldo, que a gente chama, né, que é a integração, ele sempre vai ter o que nós chamamos de pré-requisitos, né? Então, ele sempre vem combinado com pré-requisitos mínimos que do lado do SAP já tem que estar atendido, né? Ou vai ser atendido ali em tempo de projeto. Então, a resposta é sim, tá, José Geraldo? E não sim, porque a Valara impõe, mas sim porque é algo que eu preciso receber do próprio SAP. Então, vai muito em linha com o trabalho que a Omni faz hoje já nos seus clientes, que é quando a SAP lança ali as suas notas técnicas, e ali as notes, né? Onde a gente vai ter, eu preciso aplicar essa notes porque vai habilitar o campo do IBS e do CBS. Feito isso, agora eu posso instalar o conector que quando o Albertinho calcular e determinar o IBS e o CBS, ele tem para onde retornar, entendeu, José Geraldo? Então é um pouco Sim. disso que a gente traz para os nossos clientes. Então, sim, para cada versão do SAP, tá? E cada uma das nossas soluções, sempre nós vamos orientar quais são os pré-requisitos mínimos, tá? Perfeito, obrigado. E uma dúvida que muitas empresas devem estar se perguntando: quanto tempo se leva para implementar as soluções da Avalara? Especificamente o motor de cálculo, eu consigo implementar esse ano ainda? Essa é uma pergunta também bastante interessante e que nós estamos até surpresos, tá, José Geraldo, com a velocidade que as coisas vêm acontecendo, principalmente na versão SAP, ali o SAP Public, né, Manuel ERP, né? Por quê? Todos os processos são clean core, então você já passa a ter uma implementação mais rápida do RP, tá? E com isso também o nosso motor, lembra que eu falei? Ele já tem todo o conteúdo tributário disposto por nós, a gente já entrega isso. Então o processo é muito rápido, José Geraldo. Então a resposta é sim, consegue. Não vou dizer que nós estamos com tempo sobrando, mas é possível, porque é instalar o conector e submeter as operações de compras e vendas no nosso motor e nós vamos devolver cálculo e determinação de tributos para que seja validado, tá? Então é possível, tá, José Geraldo? E eu costumo dizer que é possível e é muito importante que os clientes estejam olhando para isso, para que não sejam pegos de surpresa, né? Ao longo ali do ano de 26 e principalmente em 27, né? Que é quando aí, de Sim. fato, a brincadeira fica séria. Perfeito, não, obrigado. Eu tenho uma outra dúvida, que também pode ser dúvida de outras empresas, que é sobre a nota fiscal de serviço. O motor de cálculo estaria apto para calcular esses novos impostos para a versão nacional da NFSE? Sim, a gente atende ali dentro do motor de cálculo, né? As operações que nós chamamos operações de mercadorias, né? Que são produtos, as operações de serviço, tanto nas entradas como nas saídas. E aí nós estamos falando de todos os impostos retidos na fonte e também os impostos que tem ali sobre o faturamento de serviço, tá? Conhecimento de transporte eletrônico, né? Ali o transporte, também o CTE e também a NFCom, né? Todo o conteúdo tributário também para telecom, tá? Então a gente está totalmente preparado para todas essas operações hoje já dentro do motor de cálculo e sempre naquela linha, né, Zé Geraldo? É entregar as operações, a base de NCM, todo o conteúdo tributário. Nós não embarcamos o conteúdo tributário para aquele cliente. O conteúdo tributário está todo embarcado. Então, se o cliente comércio de eletrônicos e ele passa a ter uma outra linha de produto que é perfumaria, que são totalmente distintos. Puxa, Albertinho, eu tenho que contratar mais conteúdo tributário seu? Não, ele já está lá. Você só vai submeter aqueles novos produtos no Avatax Brasil e ele vai devolver automaticamente o cálculo, tá? Então esse também é um diferencial bem legal, José Geraldo, e mostra por que nós estamos sendo escolhidos, né, aqui no Brasil por diversas plataformas de comércio eletrônico ali de marketplaces, né? Facilitou muito para ele subir
linhas de produtos, né? E vender para o Brasil todo. Porque todo o conteúdo tributário e regras já está lá, né? Ele não precisa, a todo momento, estar atualizando isso. Não, legal, obrigado. Você até leu meus pensamentos, porque eu ia perguntar se os cálculos do CBS e do IBS feitos no motor de cálculo voltariam para o SAP, lá no J1BNFE. E aí a resposta é sim, né? Na verdade, eles voltam pro SAP. Por isso a gente Sim, traz, né? Você vai ver que eu sempre, quando eu vou falar do Avatax Brasil, que é o motor de cálculo, eu sempre vou na linha de cálculo e determinação do tributo. Então, a palavra determinação, José Geraldo, é de fato retornar lá para o RP, mas na parte standard do RP SAP, tá? A gente não retorna nada em tabela Z, para que o RP siga o seu standard. processo, né? Flua ali com o processo de contabilização dos tributos, tudo isso Clean Core Standalone ali, né? Feito de uma forma muito limpa, tá, José Geraldo? Nada de Zs, né? Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui feita pelo Horácio, ele até contempla mais de uma pergunta em uma pergunta só. Os produtos da Valara já estão preparados para lidar com IVA, Duals, IBS mais CBS? E continuando, há suporte para o novo imposto seletivo IS previsto na reforma? E por fim, as soluções Avalara são compatíveis com todas as versões do SAP, ANA e ECC? Nossa, o Horácio trouxe aí quase para nós uma mini palestra para ele, um webinar, né? Mas que legal, Horácio. Obrigado aí pelas perguntas, todas elas muito importantes, né? Para que todos tenham essa informação. Então, a primeira pergunta, a resposta é sim, né? A gente está preparado para o IBS, para o CBS e também já para o IS, por mais que ele não tenha ainda a obrigatoriedade, né? Depois a gente pode disponibilizar para vocês o material. É aquela última telinha que eu mostrei para vocês, já é do nosso simulador, tá? E quando eu falo preparado, pessoal, muito cuidado, tá? Não é só calcular e determinar, é aonde apresentar isso. Na nota fiscal, vamos recordar, né? Eu vou até tomar a liberdade, José Geraldo, e vou projetar aqui novamente a minha telinha, ó, que eu acho que é muito importante para evidenciar, né? Ó, eu tenho aqui os tributos incluídos, né? Eu tenho os tributos destacados e eu vou ter agora os tributos informativos, né? Então, o IBS, o CBS e o IS, ele vai entrar ali no que a gente chama de tributo só informativo em 2026. COFINS, ICMS, PIS são os atuais ali, né, os incluídos. E tem os destacados, né, que é o IPI, o ICMS-ST. Então, não é só calcular e determinar, né, pessoal? É onde cada pacotinho de tributos vai estar disposto ali, depois dentro do XML do documento fiscal eletrônico, tá? E aí sim, também para a resposta da pergunta ali do Horácio, se o nosso motor e as nossas soluções estão preparadas para todas as versões ali do SAP, tá? Então, é desde o SAP ECC e HP7, depois passando pelo que a gente chama ali de S4, né? Que é a versão Private, né? Ou Rise, né, Manuel? Manuel que tem ali as nomenclaturas, ele até explicou isso para nós. E a mais atual ali, que é a Public Cloud ERP, tá? Então, a gente está preparado para todas as versões, né, e todas as soluções. Então, clientes que também estão no ECC e têm preocupação ali com reforma tributária, procura a Almini. O time da Almini vai falar para vocês quais são os requisitos, vai apresentar a solução avalada junto com a gente e a gente com certeza vai conseguir resolver alguma dor que vocês têm ali hoje, até mesmo no ECC, né? Caso a empresa não entrou ali num processo ainda de migração. E assim, eu até assustei, tá, José Geraldo, com o número de clientes que tem ECC. Eu achei que era menor, mas a gente sabe que não é pequeno, né, Manuel? Ainda tem um É, número bem grande, né, é Manuel? bem grande ainda. É bem grande. Isso. Mas as notas de reforma tributária foram criadas pensando nisso. Elas são aplicáveis no ECC. É lógico, tem que ser aplicada para criar os novos tributos, esse pedaço todo. Mas elas são aplicáveis também no ECC, não só no S4. Perfeito.
Perfeito. Bem, nós estamos quase sem tempo, mas aqui ainda vai uma outra pergunta interessante. Como as soluções da Avalara lidam com a mensageria de documentos fiscais em ambientes SAP com múltiplas filiais? Perfeito, uma pergunta muito interessante também, né? A gente costuma dizer, José Geraldo, que a parte nossa de mensageria, ela é o meio do processo de faturamento da empresa. A gente não altera nada no faturamento standard ali dentro do SAP, continua o funcionamento como é hoje, ali através da ordem de venda. Nós entregamos pacotes, né? Depende da versão do SAP, por exemplo, Private e ECC, as requests, né, tão famosas, que vão habilitar o nosso conector e no final do dia ele vai receber os dados ali da ordem de venda, montar o XML, passar pela nossa solução, pegar o certificado digital e fazer com que isso chegue até o fisco, Cefaz e prefeituras, né, orquestrando tudo isso e vir devolvendo a emissão, bem como o status, né, daquela nota, os eventos e etc, tá, José Geraldo? Então, para nós, multifiliais, multiempresas, vai seguir o processo que já existe standard no SAP e a gente orquestra o meio e a comunicação com o fisco, tá? Garantindo performance e segurança dos dados. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do nosso webinar. Espero que o conteúdo tenha sido útil a todos vocês. Agradeço ao Manuel e ao Albertinho pelas excelentes apresentações e a todos vocês pela presença. Eu estou colocando aqui na tela o QR Code novamente do nosso WhatsApp, caso vocês queiram agendar uma reunião com o nosso time. A Cris está à disposição para orientá-los, ok? E nos próximos dias, vamos enviar por e-mail a gravação e todo o material compartilhado por aqui, e até mesmo outras perguntas que nós não tivemos tempo de responder. Muito obrigado, Albertinho, muito obrigado. Eu que Manuel, agradeço. muito obrigado. Eu que agradeço, José Geraldo, em nome da Avalara. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança que vocês têm com a gente, né? E o que a gente tem de responsabilidade em levar aí para os clientes da Almini, da SAP, né? E conseguir estar ajudando a resolver e deixar menos oneroso aí o compliance fiscal nas empresas. Obrigado a todos aí. As perguntas aí que não foram respondidas, nós responderemos depois do webinar, tá? Fiquem tranquilos que todas elas serão respondidas. Perfeito. Obrigado a todos vocês pela presença e até o próximo webinar.